Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Bom dia, Olivier. Sei que nos trazes uma história de um padre que podemos acusar de ser o responsável por muitas e muitas crianças, que terem começado a gostar e a jogar futebol. Sim, este padre morreu esta semana. Eu soube a notícia esta semana e que conheci muito bem, o padre Giuseppe Mazzoni. E conheci este padre de férias na Itália com a minha família e foi com ele que aprendi a jogar futebol. Nos anos 80, o padre Giuseppe tinha 30 anos e tinha um drible a Neymar e um remate de pé esquerdo extraordinário mesmo. Quando ele rematava, o padre Giuseppe era respeito. E a particularidade deste homem é que ele cuidava de um oratório, uma palavra-chave. Digo bem chave para perceber o que é o futebol na Itália. Então o oratório o que é? Na origem era um local de reza e a Igreja Católica transformou este tipo de local numa espécie de centro paroquial para a juventude. E na Itália há milhares de oratórios. Ficam normalmente perto de uma igreja. Resumindo, até os anos 80, uma quarta-feira à tarde, quando não havia aulas, não havia TL, Exato. havia oratório. Após a escola de férias, que era o meu caso, oratório. E o que é que se fazia lá? Então rezávamos, cantávamos, desenhávamos, vimos um filme e depois, sempre depois da catequese, o jogo de futebol. Com o padre. Extraordinário. E ele jogava também ou ficava... Não, só jogavam. Okay. Mas isto é que é genial. Os padres jogavam connosco. Giuseppe, por exemplo, era padre, treinador e jogador. E lá no oratório éramos 20 contra 20 e ele fazia de árbitro também. Ok. Era multifunções. Exato. E chama-se na Itália isto o calcio de oratório, o sinónimo de liberdade. Uma espécie de futebol de rua, mas com padres. E é preciso saber que quando a Itália sai do fascismo, só havia centenas de campos de futebol, o desporto rei era o ciclismo, e não o futebol. E a Igreja investiu nisso, porque o futebol era mais para os burgueses, por assim dizer. E a Igreja vai tentar aproximar-se do povo na Itália, e na altura era o Papa Pio XII, depois da guerra, nos anos 50, e o Vaticano vai investir nos campos de futebol e de repente a Itália vai ter milhares de campos de futebol e milhares então de oratórios. Aliás, o padre Dom Bosco, por exemplo, o fundador dos Salesianos, teve um papel preponderante, ele que apostou na educação das crianças desfavorecidas e também esteve na origem de Dom Bosco dos oratórios. E todos os jogadores da seleção italiana, quando podem ver um jogador italiano, normalmente ele passou por um oratório. É o caso de Carlo Ancelotti, o treinador do Real Madrid, que aliás participou de um filme que é uma nulidade absoluta, mas com Terence Hill. Ancelotti no papel de um jogador na equipa do padre Dom Camilo contra o comunista Pepone. Dom Camilo, Pepone, o comunista. Mas há uma obra-prima do cinema que eu adoro, que é Roma, Cidade Verde, de Rossellini. E sim, grande filme. E neste caso, vê-se, lá está um padre num oratório que faz como o Giuseppe fazia, o árbitro entre os jovens. Havia uma grande escola de vida, pessoas, geração de padres extraordinários, capazes de falar do Evangelho, de fazer a missa em latim, e logo a seguir de jogar ponta de lança, logo a seguir de ralhar na televisão contra o árbitro de Juventus Roma. O padre Giuseppe não tinha apenas um remate incrível, ele tinha um coração magnífico. Tchau, Giuseppe. Já agora no céu, joga futebol ou canta com o Johnny, que é o pai da Ana Galvão, a quem mando eu hoje um beijinho especial. Aqui vai um grande beijinho de nós todos para Giuseppe e também para Johnny. Olivier, muito obrigada. Obrigado, Foi os Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici.